Vamos à coluna da nossa querida Lumen Freitas. Bom dia, bom dia. Bom dia, Amy. Bom, agora temos vinheta de abertura, estamos mais chiques. Esse caso do policial que foi ameaçado pelo prefeito, ele é bem emblemático dentro do funcionamento dos mecanismos de segurança pública, porque, inclusive, vou tratar sobre esse assunto daqui a pouco, só não podia deixar de fazer os comentários. Ele marca bem essa ideia de que as pessoas que são autoridades, elas tentam intervir no processo de segurança pública sempre não, de forma corriqueira, para fins próprios, né? Sempre para fins escusos. Então, no caso ali, o prefeito tenta coagir o policial a deixá-lo passar. Eu nem lembro mais exatamente qual era a situação da abordagem, mas ele tenta ameaçar o policial para que ele não faça o seu trabalho de fato. E como a gente também pode perceber, né, o policial age de forma razoável, ele não parte para agressão, ele não entra no grande bate-boca, tanto que o prefeito basicamente se manifesta sozinho. Então é um ponto para se marcar se isso que foi filmado foi algo que extrapolou as ações das autoridades civis, ou se isso também é um fato comum e esse, por algum acaso, por alguma situação muito específica, foi filmado e foi tornado público, né? O que a gente ouve com razoável frequência é que esses abusos eles acontecem de forma constante. Então, quando a gente fala em controle externo da polícia, a gente também fala em controle externo de quem controla a polícia. Isso é muito importante de ser considerado. E como a gente tem falado na coluna com frequência, as guardas municipais agora adquiriram status de polícia, né, e passam a ter legitimidade para o policiamento ostensivo. Também foi falado que alguns municípios, né, vão implementar a sua guarda, ampliar a quantidade, o efetivo da guarda, vão mudar o nome para a polícia municipal, então elas vão ganhar mais poder. E essas guardas vão, de fato, estar subordinadas aos prefeitos. E aí pega um prefeito como esse do vídeo, de fato sendo chefe de uma guarda municipal, ou uma polícia municipal no futuro próximo, nós temos uma receita para um problema sério. Então, dentro do nosso processo de politização e fiscalização e entendimento do que está acontecendo, é muito importante que a gente consiga captar a gravidade do que pode acontecer a partir de uma eleição de uma pessoa que não tenha boas intenções na gestão da sua prefeitura. Mas, bom, o meu principal assunto de hoje é o carnaval. É só colocar em qualquer ferramenta de busca aí hoje, PM agride foliões, que vão pipocar notícias do país inteiro. Então, não foi uma exclusividade de uma polícia militar de um estado específico. Então, foi um fato que aconteceu de forma consistente em basicamente todo o país. Então, o que são essas ações? Os foliões saem para se divertir durante os dias de carnaval, como é costumeiro há séculos no nosso país. E a partir de determinado horário, as polícias começam a reprimir esse festejo. E essa repressão ela não ocorre como um convite, ou de uma forma ainda que um pouco agressiva, mas convidando. Ela ocorre já a partir de ações que a gente chama de controle de defesa civil, de controle de distúrbio civil. O que é um distúrbio civil? É um aglomerado de pessoas, isso é pela doutrina, né?
um aglomerado de pessoas em uma manifestação ou em uma ação e multidão descontrolada. Então, a ideia de multidão descontrolada está sempre relacionada com algum evento que ocorreu que causou uma comoção. A gente vê isso bastante quando ocorre alguma ação de governo ou de alguém relacionado ao governo que deixa a população muito, muito incomodada. Alguma aprovação de uma lei que seja inconveniente ou alguma ação do um chefe de Estado que seja que cause muita revolta nas pessoas, as pessoas naturalmente se agrupam e vão fazer as suas manifestações, que aí sim acaba virando um quebra-quebra, acaba virando uma destruição de patrimônio, agressão de pessoas, e aí para esse tipo de controle, desse tipo de multidão, que a gente chama de turba, né, existem as técnicas de controle de distúrbio civil. Mas não é o caso dos foliões, são só pessoas que estão lá se divertindo, curtindo sua música, dançando, cantando. E a partir do horário específico que foi determinado em cada estado, a polícia entra com essas ações de controle de distúrbio civil, que é o pessoal com escudo, com capacete, com granada de gás, com o spray de gás lacrimogênio, diretamente sobre as pessoas que só estavam se divertindo. Simplesmente porque querem que as pessoas saiam daquele lugar. E qual é a legitimidade de querer que as pessoas saiam daquele lugar? Eu não consigo ver nada de legítimo nisso. Nós temos garantidos como direitos individuais o direito de ir e vir. O direito de ir e vir, ele também pressupõe o direito de permanecer. Então, o pessoal sempre fala que porque eu não posso chegar em tal lugar, mas também pode ficar em tal lugar. Isso também é um direito garantido. Essas pessoas estão em espaços públicos, elas não estão causando transtorno de forma alguma, não estão atrapalhando o comércio, não estão atrapalhando o trânsito, até porque de madrugada não tem nem comércio nem trânsito. A única questão é o controle social, fazer com que as pessoas saiam daqueles lugares, porque talvez em alguma situação possa vir a acontecer. Entende? É um discurso que não se sustenta. E, infelizmente, são várias denúncias, as denúncias acabam sendo individualizadas, não tem uma ação concreta, não tem uma ação judicializada contra esse tipo de postura. Né? Isso é bastante complicado, porque quem deveria nos proteger desse tipo de abuso? E claramente isso é um abuso. E a gente também, nesse ponto, tem que entender que a polícia está cumprindo uma ordem. Então não são os policiais individualmente que acabam decidindo que, olha, nós vamos encerrar o carnaval à meia-noite. Existe uma ordem de alguém que tem controle, que tem poder de fato, não como o nosso querido prefeito, que não tinha ascensão sobre o policial, mas alguém que tem poder de fato que dá essa ordem. E aí quais são os objetivos de quem dá essa ordem? E aí nós entramos numa segunda seara, que são os processos de gentrificação. Gentrificação é um neologismo, né, anglicista ainda, vem do inglês, vem da palavra gentry, que significa bem-nascido, uma tradução mais adequada. Se fosse fazer uma versão em português, seria o fidalgo, né? Então, qual é a ideia do processo de gentrificação? É de pegar uma área e fazê-la com que ela se torne mais cara, que ela passe a valer mais. E como é que se faz esse processo? O primeiro passo do processo de gentrificação é tirar as pessoas que não são filhas de alguém dessa área, que não são pessoas mais abastadas. Isso aconteceu em vários lugares, está acontecendo agora em vários lugares. A gente percebe isso muito claramente acontecendo em Florianópolis, em algumas regiões. É só ver o preço do aluguel, que basicamente dobrou em menos de 10 anos. Mas também essas ações de repressão em cima da população que está, a população com menos recursos, né, que está lá só se divertindo. Então, os carnavais que são pagos, esses carnavais em espaços fechados, não houve esse tipo de ação da polícia. Ele só houve esse tipo de ação nos carnavais em espaços públicos, que é onde vai quem não tem, você quem gosta, obviamente, né? E quem não tem recurso financeiro para bancar um camarote de milhares de reais. Então, este processo está acontecendo dessa forma.
a gente entende por que acontece essa repressão policial. Eu falo especificamente de Florianópolis porque é próximo de onde eu moro e onde eu conheço bem a realidade. Mas não tenho dúvida que isso aconteça em outros estados e municípios também. Então, a gente percebe que há um projeto de poder, um projeto financeiro, um projeto que quer acumular dinheiro, quer tornar ricas ou mais ricas, né, algumas pessoas, às custas de gerar esse impacto direto em cima das pessoas mais pobres e menos abastadas, então, tirando essas pessoas dessa região, seja a partir da truculência, seja a partir da violência, porque podem ter certeza que no carnaval do ano que vem menos pessoas vão, porque ninguém quer passar pelo processo de, né, ser expulso violentamente do lugar onde ele estava só festejando. E aí entramos na grande questão, né? O título dessa coluna é Segurança Pública para quem? Eu vou acrescentar uma segunda pergunta, né? Então, quem nos protege da segurança pública? Então, o que pode ser feito, né, para quem que a gente pode recorrer para evitar que esse tipo de ação exagerada, desnecessária e, do meu ponto de vista, ilegal, ocorra. Eu sempre falo de controle externo das polícias e que o Ministério Público deveria ser acionado, mas aparentemente o Ministério Público percebe que isso está acontecendo e não toma ação. Nós ficamos sem suporte. Não temos a quem recorrer, infelizmente. Eu queria trazer uma notícia boa hoje, mas eu só consigo hoje perceber o quanto nós estamos impotentes perante o que está acontecendo. Era isso, muito obrigado e tenham um ótimo final de semana. Obrigada, Lumen. Ótimo final de semana para você também. Infelizmente, né? Tivemos muitos casos tristes no carnaval, que deveria ser